Existe uma conta criada há mais de 500 anos e que pode te deixar rico. Em 1494, um contador italiano chamado Luca Pacioli escreveu um livro chamado Summa Aritmetica. Esse foi o primeiro livro impresso na história sobre álgebra. E na verdade, ele não apenas fala sobre álgebra, mas também fala sobre geometria e é considerado o primeiro manual de contabilidade da história. Inclusive, foi o Luca Pacioli que criou o método de partidas dobradas, que é aquele método que os contadores do mundo inteiro usam até hoje, onde eles colocam duas contas, uma como débito e outra como crédito. Então é literalmente a base da contabilidade no mundo inteiro. Você pode baixar esse livro de graça na internet, eu mesmo fiz isso, e dando uma folheadinha no livro, eu acabei descobrindo uma coisa muito interessante. Tem um trecho no livro, que por sinal nem é um trecho tão famoso assim, onde o Luca Pacioli fez algumas contas para descobrir em quanto tempo a riqueza de um país dobraria se crescesse uma determinada taxa. E adivinha só, ele chegou a uma fórmula. Um tempo depois as pessoas perceberam que essa mesma fórmula não serve somente para calcular em quanto tempo um país dobraria as riquezas, porque na verdade as pessoas perceberam que essa forma que o Luca criou poderia ser um belo de um aliado para quem quer investir o seu próprio dinheiro. Essa forma que ele criou é a forma do 72, ou regra do número 72. Por isso que no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode dobrar o seu dinheiro literalmente dormindo usando essa fórmula criada há mais de 500 anos atrás. E para isso eu vou dividir o vídeo em duas partes. Na primeira parte do vídeo a gente vai falar sobre a regra do 72, que foi essa regra que o Luca Pacioli criou lá na Itália. E na segunda parte, desse vídeo, eu vou falar sobre um dos ativos favoritos da minha carteira hoje. Eu vou te mostrar como ele pode multiplicar o seu patrimônio quase que de forma brutal em pelo menos 2 vezes. Então vamos lá. Antes de a gente falar da regra do 72, aliás, uma pequena curiosidade, sabe que eu sou metade italiano? Talvez você não soubesse, né? Enfim, vamos voltar pro vídeo. Deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui. Eu vou te dar 2 opções e você precisa escolher uma delas. A primeira opção é que eu vou te mandar um Pix agora, de 100 mil reais. É bom demais, não é? A segunda opção é que eu vou depositar agora, nesse exato momento, 1 centavo na sua conta do banco. Mas todo dia, durante 30 dias, eu vou dobrar esse dinheiro. Então no primeiro dia eu coloco 1 centavo na sua conta, no segundo dia eu coloco 2 centavos, no terceiro dia eu coloco 4 centavos e assim por diante durante 30 dias. Qual dessas opções você escolheria? 100 mil reais ou 1 centavo que dobra por 30 dias? Seja sincero, deixa aqui nos comentários. Porque eu aposto que a maioria das pessoas escolheria 100 mil reais. E é aqui que você teria cometido um dos maiores arrependimentos da sua vida. Por quê? Porque aquele único centavo no primeiro dia, ele seria de fato 1 centavo. Mas no segundo dia seriam 2, no terceiro seriam 4, no dia 10 seriam R$ 5,10. Mas no dia 20 as coisas já começam a mudar. Você teria R$ 5.242. No dia 25 você teria R$ 167 mil. No dia 28, R$ 1.342. No dia 29, R$ 2.684. E no último dia do mês, dia 30, você teria R$ 5.368.709. Ou seja, você deixou de receber 5,3 milhões de reais simplesmente porque não entendia como funcionava o poder dos juros compostos. E aí você acabou aceitando os 100 mil reais que eu ofereci no começo, por exemplo. E o que isso tem a ver com a regra de 72 criada pelo Luca Pacioli? Calma que eu vou chegar lá. Obviamente, o exemplo que eu te dei aqui foi injusto, né? O centavo que eu coloquei na sua conta eu dobrava todo dia. Mas na vida real não é assim que funcionam as coisas. Você não vai investir R$ 1.000 e no dia seguinte vai ter uma rentabilidade de 100% capaz de dobrar os seus R$ 1.000 para 2.000. E foi por isso que 500 anos atrás foi criada a regra de 72. Ela calcula quanto tempo você vai demorar para dobrar o seu dinheiro. A fórmula é muito simples, então presta atenção. Você vai pegar o número 72 e você vai dividir pela taxa de juros que você consegue investir o seu dinheiro. A fórmula então é tempo é igual a 72 sobre a taxa de retorno. Então eu vou te dar alguns exemplos. Se você conseguir investir com retorno de 10% ao ano, é só pegar 72 e dividir por 10. Ou seja, você vai demorar 7,2 anos para dobrar o seu dinheiro. E se você investir com 14% ao ano, é só fazer 72 dividido por 14, ou seja, em 5,14 anos. E se você investir com 20% ao ano, 72 dividido por 20, ou seja, 3,6 anos. E não querendo desmerecer o nosso amigo italiano, mas já dando um pequeno disclaimer aqui, pelo fato desse método criado ser uma aproximação, ele tem algumas fragilidades. Por exemplo, quando a gente começa a fazer contas com uma taxa maior do que 30% ao ano, começa a ter uma diferença muito grande entre o prazo calculado, utilizando a regra do 72 e o prazo real, o que torna um resultado meio impreciso. Então, para facilitar a sua vida, eu vou colocar uma tabelona agora aí na sua tela. Agora, dando um segundo disclaimer e defendendo um pouco o nosso amigo Luca, é praticamente impossível você conseguir uma rentabilidade de 30% ou 40% ao ano com consistência. Nem os maiores investidores do mundo conseguiram isso. Warren Buffett investiu por 78 anos e ele conseguiu uma rentabilidade média de
de 20% ao ano. O Peter Lynch investiu por 13 anos e conseguiu uma rentabilidade de 29,2% ao ano com o Fidelity Magellan Fund. O Benjamin Graham investiu por 30 anos e teve uma rentabilidade média de 17% ao ano. Ou seja, se os melhores investidores do mundo tiveram essa rentabilidade, você muito dificilmente vai conseguir mais que isso. Mas, e se eu te disser que existe hoje um ativo de renda fixa que é capaz de multiplicar seu patrimônio e te gerar um retorno maior que o do Warren Buffett, maior que o do Benjamin Graham e maior que o do Peter Lynch? Você dificilmente acreditaria, não é? Bom, esse investimento de fato existe. E eu estou falando aqui do Tesouro Renda Mais Aposentadoria 2065. Se vocês são inscritos aqui do canal, assíduos, vocês devem estar acompanhando o quadro onde eu invisto R$1 milhão toda semana por aqui. A gente já batizou o quadro com o nome Skin in the Game, que é a pele em risco, que é algo que eu tenho há quase 7 anos investindo publicamente o meu patrimônio. E no primeiro episódio eu conversei com o Gui Cadanhoto, que é nosso analista de renda fixa aqui da Finclass, e eu acabei investindo R$1 milhão no Tesouro Renda Mais Aposentadoria 2065. Você deve estar perguntando por que eu fiz isso, e eu já vou te explicar. Mas antes disso, eu preciso explicar de uma forma muito breve como que funcionam os títulos do Tesouro. E como não é o intuito do vídeo, eu vou explicar de uma forma muito breve, muito rasa. Seguinte, o Tesouro Direto é uma plataforma onde você tem acesso a títulos públicos. E esses títulos públicos são investimentos que fazem parte da renda fixa. Nesse tipo de investimento, você empresta o seu dinheiro para o governo, em troca o governo te devolve o dinheiro com acréscimo de juros. Especificamente, nos títulos do Tesouro, o que vai variar são duas coisas. O prazo para receber a grana de volta, então você pode investir em títulos que vão vencer daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos, e o tipo de título. Então você pode investir em títulos pós-fixados, onde a taxa vai mudar ao longo do tempo, pré-fixados, onde a rentabilidade é definida na hora, e os títulos híbridos, que eles usam uma taxa fixa mais a variação de um indicador. Se você entrar no site do Tesouro Direto, você vai perceber que os 3 principais títulos são o Tesouro Pré-fixado, então vai ter uma taxa lá, que hoje está em torno de 14%, e seu título vai render essa taxa até o final do prazo. Tem o Tesouro IPCA+, aqui você tem uma taxa fixa junto com o indexador, que nesse caso é o IPCA+, que mede a inflação brasileira, e tem o Tesouro Selic, que vai seguir a taxa Selic, aquela que o Copom muda a cada 45 dias. Nesse título, você não sabe quanto você vai receber no final do prazo, porque a Selic vai mudando. Então esses são os 3 principais tipos de títulos do Tesouro. Mas, no dia 30 de janeiro de 2023, foi lançado um novo tipo de título do Tesouro, que é o Tesouro Renda Mais. A ideia desse tipo de título é muito simples. Você investe no título até uma data específica e a partir dessa data, o título começa a pagar uma renda mensal durante 240 meses, ou seja, 20 anos, até de fato o título vencer. Por exemplo, se você investir no Tesouro Renda Mais 2065, a partir de 2065, o título vai começar a te pagar uma renda mensal com base no quanto você investiu. Isso vai acontecer durante 20 anos, ou seja, de 2065 até dezembro de 2084, quando o título vence. Então ele vai servir como um complemento da sua aposentadoria. Mas, contudo, no entanto, o meu objetivo não é receber uma renda a partir de 2065. Até porque, primeiro, o título vence daqui a 60 anos. Segundo, o Brasil tem 30 anos de real, metade do tempo do vencimento desse título. E terceiro, em 2084, eu já vou estar no auge dos meus 94 anos. Então você deve estar se perguntando, por que você investiria num título desses, Thiago? E eu te respondo, marcação a mercado. Eu vou explicar para você como funciona a marcação a mercado, mas eu vou fazer isso de uma forma breve também, porque eu não quero tomar muito do seu tempo e nem é o objetivo do vídeo aqui. Aliás, tem vídeo no canal onde eu explico com conta, direitinho, o que é a marcação a mercado. Mas a ideia é simples. Vamos supor que você investe num título do Tesouro pré-fixado. Todos os títulos pré-fixados vão valer no vencimento R$1.000. Então vamos imaginar que você comprou um título pré-fixado que estava pagando 14% ao ano de juros e que ele vai vencer daqui a 7 anos. Para calcular o preço desse título hoje, a gente precisa seguir uma forma, que é valor final sobre 1 mais a taxa elevado ao número de períodos. Então ficaria 1 mais 0,14 elevado a 7. Isso vai dar R$ 399,63. Agora, adivinha o que acontece se o governo melhora um pouquinho as contas públicas? A gente volta a crescer um pouquinho, as contas do governo se ajeitam levemente e a taxa de juros desse título pré-fixado cai para 10% ao ano. Vai ficar então 1.000 dividido por 1 mais 0,10 elevado a 7. Isso vai dar R$ 513,16. Ou seja, se você pré-fixar esse título com a taxa a 14% e cair para 10%, você vai ter um retorno no seu título de quase 30% a mais. É como se você transformasse R$10.000 em R$13.000 só porque o Banco Central diminuiu a taxa de juros. Aliás, um dos melhores retornos no menor espaço de tempo que eu tive investindo nos meus quase 16 anos no mercado financeiro foi usando da marcação a mercado. Eu investi R$ 5.886 e em menos de 200 dias viraram R$ 6.527,10. Então eu tive um retorno de 21,72% em 200 dias e 43% se eu fosse anualizar. Pois é, e lembra que agora eu te falei agora há pouco
que tem 3 tipos de títulos: os pós-fixados, os pré-fixados e os híbridos. Os títulos pós-fixados você não consegue fazer a marcação a mercado, mas os títulos pré-fixados e híbridos você pode. E aqui que entra o segredo da marcação a mercado. Você tem 2 coisas que influenciam a marcação a mercado. A primeira delas é a taxa de juros do título que você investiu. E a segunda delas é a duration desse título. A duration, ela é basicamente o tempo até esse título vencer. Quanto maior a taxa de juros, maior o efeito da marcação a mercado. E quanto maior o vencimento, maior o efeito da marcação a mercado. Primeiro vamos falar então da taxa de juros. Dá uma olhadinha nessa tabela aí. Hoje, o Renda Mais 2065 está pagando ali na casa dos inflação, que é o IPCA, mais 7,3% ao ano. O que eu fiz foi basicamente pegar todos os dias que essa taxa estava pagando igual ou superior a IPCA mais 6,5%, e aí a gente fez um estudo para ver o que aconteceu 3 anos depois de cada um desses aportes. Então, por exemplo, se a taxa estava batendo IPCA mais 6,5%, você investiria e isso contaria como um aporte. Só que a gente considerou não só um aporte nesse título, como também considerou um aporte na Bolsa de Valores, em fundos imobiliários e no índice Small Caps, que são aquelas empresas da Bolsa com menor valor de mercado. E olha que interessante, o retorno médio ao investir nesse título indexado à inflação, pagando IPCA mais 6,5%, foi de 94%, enquanto da Bolsa foi 70%, do FIX foi 57% e Small Caps 62%. Isso dá um retorno médio por ano de quase 25% ao ano do Tesouro, bem maior do que qualquer outro das outras classes de ativos. E lembra que eu falei que sempre que a taxa batesse 6,5% você investiria? Bom, de todos esses aportes, que em teoria você fez, né? O aporte que te trouxe o menor retorno seria de 58% investindo no indexado à inflação, 11% na bolsa e 30% nos fundos imobiliários e menos 18% no índice Small Caps. E se a gente analisar o contrário, né, a maior janela de retorno, a gente também vai ter o indexado à inflação indo muito bem. Rendeu 33% ao ano contra 37% da bolsa, 22% de FIX e 40% das Small Caps. Qual que é o resumo da obra? De todos os aportes realizados, que é aquela linha ali que está escrito consistência, um título indexado à inflação bateu o Ibovespa 72,9% das vezes, bateu os fundos imobiliários 99,6% das vezes e o índice Small Caps 65% das vezes. Ou seja, quando a gente tem um título indexado à inflação pagando IPCA mais 6,5%, ele costuma ter o maior retorno médio dentre as classes de ativos e com consistência. Só que o Renda Mais não está pagando IPCA mais 6,5%, ele está pagando IPCA mais 7,3% ao ano. Agora deixa eu te explicar um pouquinho do segundo fator para marcar sua mercado, que é o tempo. Como eu disse antes, se você investe no pré-fixado rendendo 14% ao ano e com vencimento em 7 anos, o preço dele vai ser 1.000 dividido por 1 mais 0,14 elevado a 7. Isso vai dar R$ 399,63. Se cair para 10%, vai dar R$ 513. Então você teria tido aqui 29% de retorno. Mas, e se o vencimento for de 30 anos? 1.000 dividido por 1 mais 0,14 elevado a 30, isso vai dar R$ 19,63. Se a taxa cair para 10%, 1.000 dividido por 1 mais 0,10 elevado a 30, isso aqui vai dar R$ 57,31. Então você teria tido 193% de retorno. É como se você multiplicasse seu patrimônio por 3 vezes nesse caso. E nada melhor do que investir um título com a intenção de ganhar dinheiro com a marcação do mercado do que fazer isso com um título que vai vencer em 2084, daqui a 60 anos. Eu pedi para o Gui Cadanhoto, né, o nosso analista de renda fixa, montar uma tabelona com vários cenários do que pode acontecer caso eu invista no Tesouro Renda Mais 65, que vai vencer em 84 e que hoje está pagando ali em torno de IPCA mais 7,3%, e o resultado foi esse daí. Ou seja, cenário péssimo, deu ruim, taxa subiu ainda mais, Brasil foi pro buraco e o governo perdeu o total controle das contas públicas. Em 3 anos, eu perco 22,9%, em 5 anos eu ganho 0,83%. Um cenário ruim, né? O governo está perdendo credibilidade e não melhorou nem um pouco o sentimento do mercado. Em 3 anos, eu ganho ali 15%, em 5 anos eu ganho 52%. Se tudo fica igual e nada mudar do que está agora, em 3 anos eu vou ganhar 47%, em 5 anos eu vou ganhar 95%. Já praticamente dobrei meu capital. Se a gente cair para uma taxa de IPCA mais 6%, que ainda é alta, em 3 anos eu tenho 165% de retorno, em 5 anos 252%. E se a taxa cair, digamos, né, para IPCA mais 4%, aí a gente tem o famoso IPCA mais praia. É o cenário praia. Então vai todo mundo tomar água de coco no Caribe, né? Em 3 anos eu vou ter 527% de retorno, em 5 anos 732% de retorno. Ou seja, eu multiplico meu capital em 8 vezes. E detalhe, se você entrar agora no histórico da taxa do IPCA mais 2035, lá no site do Tesouro, você vai ver que 5 anos atrás a taxa desse título estava em IPCA mais 3,5%, ainda menor do que esse nosso cenário praia, que está em 4%. Ou seja, eu
possa ter um retorno ainda maior se a taxa cair para baixo disso. Só que nem tudo são flores, tá? O Tesouro Renda Mais, por sofrer dessa marcação a mercado e por ter um vencimento muito longo, ele também pode fazer você perder dinheiro. Isso foi o que aconteceu com quem investiu nesse título nos últimos meses. No dia 4 de janeiro de 2024, esse título valia R$270. Hoje, um pouco mais de um ano depois, você investe no mesmo título pagando R$135. Ou seja, quem investiu um ano atrás está tomando um sufoco de 50% na carteira. Mas vou imaginar que aconteça aquele cenário praia que o Bill desenhou pra gente, a taxa de juros desse título cai para IPCA mais 4% e eu consigo um retorno de 732% em 5 anos. Isso significa que a minha rentabilidade foi de 52% ao ano por 5 anos. Lembra no começo do vídeo, quando a gente falou do Luca Pacioli da regra do 72? Para você descobrir em quanto tempo você precisaria dobrar o seu dinheiro, seguindo a regra dele, basta você pegar o número 72 e dividir pela taxa de juros que você consegue investir o seu dinheiro. E se eu consigo rentabilizar o meu patrimônio com uma taxa de 52,7% ao ano, supondo que daqui a 5 anos a taxa do Renda Mais caia para IPCA mais 4%, então eu vou dobrar o meu dinheiro em 72 dividido por 52,7%. Ou seja, eu vou demorar 1,36 anos para dobrar o meu dinheiro. A cada 1 ano e 5 meses, eu vou ter o meu R$1 milhão que eu investi no primeiro episódio aqui do Skin the Game, dobrando de valor. E é essa forma que você pode dobrar o seu dinheiro literalmente dormindo e esperando e, obviamente, torcendo para que o Brasil volte minimamente para os trilhos e faça a taxa de juros dar uma leve recuada. Turma, sei que o vídeo de hoje foi grande em alguns momentos técnicos, mas eu precisava muito trazer esse conteúdo para vocês, explicar um pouco desse movimento na minha carteira. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.